Eu quero dar uma saudação toda especial aos nossos visitantes que embelezam a nossa igreja na noite de hoje. Que Deus também possa estar tocando em seus corações e a presença dele aqui entre nós, que de fato está, possa ser apreciada por todos os que aqui estão. Eu queria pedir a vocês, se for possível, vocês se colocar de pé aí de onde você está. E chama o Almindo, vem cá Almindo, por favor, aqui à frente. E a gente sempre gosta de se abraçar, né? Só que eu gostaria que nós, nesse momento, nos abraçássemos e você saísse do seu lugar para dar e receber o abraço. Aquele abraço que nós já mostramos aqui na igreja, que os homens de valor puderam aprender e eu sei que alguns deles praticam, né? Porque existem vários tipos de cumprimentos. Existe aquele cumprimento que a gente está dizendo para a pessoa para se manter longe, né? Que é aquele assim. A gente dá uma mão aqui, a outra já vai. Mantenha-se uma distância segura de mim. Agora tem aquele abraço também que a gente aproveita para tirar as diferenças, né? Que a gente vai na pessoa assim, dá uns murros nas costas da pessoa, né? A gente se aproveita ali para se vingar. Agora tem aquele abraço afetuoso, né? Que é coração com coração, né? E a gente vai, faz um carinho assim, a gente pode até deitar no ombro do irmão, né? Aquela coisa gostosa. Faça assim agora com a pessoa que está próxima de você, seu amigo visitante, né? Que é um abraço assim que a gente pode sentir realmente o calor da pessoa que está junto de nós. Amém. Você pode se sentar. Se alguém entre nós não recebeu um abraço, fale comigo depois que eu lhe dou o abraço, porque você não pode sair daqui hoje sem receber esse abraço carinhoso. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Você pode se sentar e assentados nós faremos a leitura da carta aos Hebreus no capítulo 7. Você já abriu? Amém? Eu quero falar com você hoje sobre o problema da culpa humana. A Bíblia diz, eu falei do verso 21, né? Mas é verso 20. E a Bíblia diz assim: e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Existe na história humana uma inegável e inquestionável necessidade de que o problema da culpa seja resolvido. Isso começa desde lá com Adão, porque desde o início da história humana,
já com Adão e Eva, a gente vê isso muito bem explícito ali na sua experiência, quando ele pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, e ali ele logo foi tomado por uma culpa, e ali ele percebeu que estava nu, e tentou de alguma maneira encobrir-se da culpa, se escondendo de Deus por trás das moitas, por trás das árvores, até que Deus o chamou: Adão, onde é que você está? E ele se apresenta a Deus, e ali começa um diálogo interessante para nós pensarmos, porque Adão, ele disse, ele reconheceu a sua culpa e afirmou que aquela culpa lhe trazia uma vergonha muito grande por se perceber nu. E Deus diz: então, mas quem disse que você estava nu? Porque ninguém afirmou que você estava nu, mas ele se percebeu nu por causa da culpa. E o texto bíblico então diz que Deus tomou peles de animais e cobriu a Adão e a sua mulher. Mas é interessante a gente considerar que para que haja pele de animais, animais precisam ser mortos. O sangue precisa ser derramado, para que a partir daí a culpa pudesse ser coberta, pudesse ser sanada, pudesse ser resolvida. E o que a gente percebe também naquele diálogo de Adão com Deus, é que aquele diálogo não significava ali uma necessidade de Adão estar explicando qualquer coisa a Deus, porque essa não era a intenção de Deus, porque naquele momento se constata que o pecado ele traz consigo a vergonha, o sentimento de nudez e a nossa inadequação em relação àquilo que Deus é, e por conseguinte, o impedimento que nós estabelecemos para o nosso contato com Deus. E o primeiro ato divino após aquela constatação da culpa foi justamente esse: cobrir Adão e a sua mulher com a pele de animais. E se você começar a observar, em qualquer cultura, e isso está presente na história humana, essa questão da culpa sempre esteve presente, e a tentativa do homem de resolver o seu problema de culpa diante de Deus sempre esteve presente. E na história humana, para se resolver o problema da culpa, o sangue sempre teve que ser derramado. Animais sempre foram apresentados para que, no derramar do seu sangue, a culpa pudesse ser ali expiada. E independentemente da cultura, obtendo as suas próprias formatações, as suas maneiras distintas de fazer expiação pela culpa, pela nudez da alma provocada pelo pecado, independente de que maneira isso era apresentado, o senso de qualquer civilização sempre demonstrou a necessidade de que algum tipo de expiação fosse feita para que a culpa pudesse ser resolvida, para que a relação entre o homem e a divindade pudesse ser resolvido. E não apenas como a gente vê na história de Adão, mas em toda a história humana, todos os ritos religiosos sempre se apresentaram como sendo necessário a morte de um animal, o derramar de um sangue pelo culpado. É um boi, é um bezerro, é uma galinha, é um cabrito, ou até mesmo um simples passarinho, seja o que for, o sangue de alguém tem que ser derramado.
para expiar a culpa do indivíduo. Só que hoje, na era moderna, com todas as suas sofisticações religiosas e sofisticações do próprio viver humano, se entende que não precisa, às vezes, dependendo das formatações sociais, derramar o sangue de um animal. Hoje a expiação muitas vezes é feita com um indivíduo sentado num divã, na tentativa de encontrar resposta para esse negócio que fica reverberando dentro da sua própria alma. A gente quer saber de onde veio, e às vezes as imolações são feitas no derramamento do nosso próprio sangue. A gente vê alguns evocando fortemente o sangue do avô, o sangue, a presença da avó, do pai, da mãe que a abandonou na infância. Mas alguém, alguma coisa, às vezes a própria sociedade, a estrutura social, funciona muitas vezes para responder à desarmonia, o desequilíbrio que se instala na alma do indivíduo, que quer de alguma maneira buscar as respostas para as questões da culpa que se manifestam no seu ser interior e na sua alma. E de alguma maneira, por isso, tenta-se buscar imolação, expiação, derramamento de sangue, seja literalmente falando, seja através das manifestações sociais, como eu citei aqui, sentando num simples divã, buscando as respostas que lhe incomodam. E não há outro meio pelo qual nossa cabeça funcione, buscando os mecanismos de expiação, que vão desde os animais até os esquemas psicológicos, que vão desde os rituais mais cruéis, seja como for, mas como um meio de autojustificação e também de autoafirmação. Independentemente do contexto, três coisas acontecem, demonstrando que, independente da prática religiosa, do contexto, do período histórico, da formatação religiosa, a lógica é a mesma. Porque, primeiro, se demonstra que um inocente precisa pagar pelo culpado. Segundo aspecto dessa lógica é que, presumivelmente, o sangue derramado aplaca a ira divina. E terceiro, o sangue sela o pacto entre a divindade e o ser humano, culpado, caído, totalmente arrebentado por causa do pecado. O que a gente precisa fazer é tirar a nossa mente da religião, tirar a nossa mente dos sacerdotes, dos intermediários, dos gurus, que presumivelmente vão nos aliviar, vão resolver o nosso problema da culpa. E o que o texto bíblico propõe, nos afirma, é que precisamos concentrar a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé no único sumo sacerdote constituído por Deus, e que diante de Deus vai interceder por nós e vai resolver todo o nosso problema da culpa e encobri-la no sentido não de fazer com que ela não existisse, mas no sentido de resolver a nossa vida diante de Deus. Neste caso, há no texto bíblico algumas razões pelas quais todos nós precisamos guardar bem firme, bem guardado, convictos em nossa própria alma. A primeira razão se refere à qualidade do sacerdote. Porque no verso 26 e 27 a Bíblia diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles.
Acabei lendo 25, mas o 26 diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que este sumo sacerdote, ele é diferente de qualquer sacerdote humano. Ele é diferente de qualquer outro, onde as pessoas olham no sentido de projetar todas as suas expectativas expiatórias. Porque o homem, ele age assim. Ele tenta transferir para o outro a expectativa de que através do outro os seus problemas vão ser resolvidos. Isso se manifesta de diversas maneiras. E esse tipo de situação não está presente apenas em outros círculos, em outras comunidades religiosas, ou não estão presentes apenas na história da humanidade, ou isso não aconteceu em algum momento da história humana muito distante de nós. Mas essa é uma verdade que acontece nos dias de hoje, ou seja, no sentido de estar transferindo para o outro um caráter, uma personalidade expiatória, como se o outro fosse aquele mediador entre ele e Deus. Isso acontece de diversas maneiras, inclusive através das toalhinhas molhadas de suor. Quantos já não tomaram conhecimento desse tipo de situação? Agora, o que isso significa senão a produção de um fetichismo? Agora, o texto bíblico diz que esse sacerdote, ele é diferente. E nós não precisamos ir atrás de um homem qualquer, querendo tirar dele um fiapinho da sua roupa, e levar para dentro de casa, quem sabe, emoldurando, acreditando que aquilo tem algum poder sobrenatural, ou que a presença do Senhor ali está presente. Seja pela roupa do indivíduo, seja pela toalhinha, seja por um dente que caiu, por uma unha que foi cortada na semana, e alguém vai lá atrás querendo guardar aquele negócio ali, seja através da produção de outros tipos de amuletos ou de simpatias, porque não há diferença nenhuma de outras simpatias que se vê por aí, como por exemplo do copo d'água em cima da TV e depois se toma. Ou seja, o que se percebe é que as pessoas se envolvem e abraçam uma série de besteiras que são apresentadas em função do fato de projetar sobre alguém uma expectativa que jamais se tornará real no sentido de resolver o problema do homem com Deus. Então o texto bíblico fala da qualidade desse sacerdote. O texto bíblico diz que qualquer tipo de manifestação humana, no intuito de se colocar entre o homem e Deus, não resolve o problema do homem, porque esse sacerdote, ele tem a necessidade, inclusive, de fazer expiação por ele mesmo. E aí o texto bíblico diz que esse sumo sacerdote e único é absolutamente diferente dos demais. Porque o texto bíblico diz, ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E o texto bíblico diz que o seu sacrifício, ele é para sempre. A segunda razão diz respeito à eficácia espiritual
do sacerdócio. Se a primeira razão fala da qualidade do sacerdote, a segunda razão fala da eficácia espiritual do sumo sacerdote. E aqui no texto bíblico também a palavra de Deus nos apresenta 4 coisas que a gente não pode esquecer, referindo-se a essa eficácia do nosso sacerdote. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que o sacrifício de derramar o sangue na cruz do Calvário é para sempre. Vou repetir. O sacrifício de derramar o sangue na cruz do Calvário é para sempre. E o verso de número 21, ele diz: mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aqui o para sempre refere-se à ação eterna de Deus por fazer expiação pelo pecado do homem. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que esse sacerdote, ele foi constituído desde a eternidade. Isso significa que antes do mundo ser mundo, antes das galáxias serem criadas, antes do homem entrar em cena na história, Deus já havia providenciado o meio pelo qual o homem seria salvo. A morte de Jesus, o sangue derramado na história humana, marca um momento significativo para todos nós. Mas na mente de Deus, tudo já havia sido resolvido. Porque há em Deus um caráter diferente de nós, porque nós estamos aqui presos na história e no tempo, no Cronos. Então, para nós, o passado é uma lembrança e um aprendizado. O presente estamos aqui vivendo e o futuro é uma esperança. É uma expectativa, é uma realização que esperamos se concretizar. Agora, Deus está fora disso tudo. Porque para Deus, passado, presente e futuro, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Porque desse momento agora, Deus está me vendo nascer. Deus está me vendo sendo batizado nas águas. Deus está nesse exato momento me vendo casando. Deus nesse exato momento está me vendo morrer. Se é que eu vou morrer, eu sei lá se Jesus vai voltar daqui a alguns minutos, eu não passarei pela morte física, mas suponhamos que em um determinado momento, que isso vai acontecer, a morte vai me alcançar em algum momento. Espero que daqui a bastante tempo, né? Mas Deus está me vendo morrer nesse momento, e Deus já está me vendo no céu agora. Porque tudo para Deus já foi resolvido. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Está falando de tudo, no princípio e o fim. Aliás, princípio e fim para nós, porque para Deus todas as coisas, elas são eternas. É aquela história que a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que Abraão, não vou lembrar exatamente as palavras de Jesus, mas o que Jesus quis dizer é que Abraão não viu com os olhos carnais, mas viu com os olhos espirituais, creu e por isso foi salvo. Ou seja, se Enoque está no céu, ou quando nós chegarmos no céu, você que é o Enoque da Bíblia, que foi arrebatado, Enoque não está no céu, porque ele era o bonzão. Enoque está no céu, porque houve um sangue derramado. Abraão não encontraremos no céu, ele não foi para o céu, porque ele era um encarne com Deus, era amigo de Deus, o pai da fé. Ele não é porque ele era o bonzão, mas é porque um sangue foi derramado.
Noé foi para o céu e nós o encontraremos lá, não é porque ele foi obediente ao construir uma arca, mas é porque um sangue foi derramado. Agora vamos passar para o Novo Testamento. Pedro, nós vamos encontrá-lo no céu, sem chave na mão, mas vamos encontrá-lo lá. Não é porque ele amava tanto o Senhor que foi capaz de se permitir ser crucificado de cabeça para baixo, que era a pior das humilhações, pior dos castigos, mas é porque um sangue foi derramado. E se você for para os céus, não é porque você é membro de uma igreja, não é porque você é bonzão, não é porque você trabalha muito, não é porque você canta muito, não é porque você faz muito, mas é porque um sangue foi derramado por você. Ou seja, se a gente vai encontrar A ou B no céu, se a gente vai encontrar fulano ou beltrano no céu, a gente pode até nem saber, mas uma coisa a gente sabe: quem quer que nós encontremos nos céus, nós os encontraremos, porque um sangue foi derramado por eles. Segunda coisa que a gente pode encontrar aqui no texto é que a eficácia espiritual desse sacerdócio é irrevogável. E no verso 22 diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ou seja, Deus ele não voltará atrás do seu propósito, do caminho, do meio que ele estabeleceu para a salvação do homem. Não há uma segunda alternativa. Alguém uma vez me perguntou: mas me diga uma coisa, por que existem mais de 80 mil pessoas que morrem todos os dias no mundo sem nunca terem ouvido o nome de Jesus? O que vai acontecer? Essas pessoas não serão salvas? Bom, pelo que eu entendo na Bíblia, não. Mas ninguém foi falar de Jesus para elas. Aí esse é o problema que Deus vai cobrar da igreja. Mas será que o amor de Deus não é tão grande, capaz de fazer com que essas pessoas sejam salvas? Eu disse, então nós estaremos dizendo uma coisa: que nós não precisamos de Jesus para nos salvar, porque a ignorância também salva. Agora, o que a gente vê na Bíblia é que a eficácia desse sacerdócio estabelecido, no sentido de resolver o problema da nossa culpa, é irrevogável no sentido de que Deus já estabeleceu o caminho, já estabeleceu o meio, e esse meio ele não é mudado. Somente por esse sacerdote se alcança a resolução da culpa. Terceira coisa que nós não podemos esquecer. E primeiro fala que o sacrifício de derramar o sangue na cruz do Calvário é para sempre. O segundo diz que é irrevogável. O terceiro diz que é suficiente. Verso de número 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Ou seja, Jesus é suficiente. Você não precisa de uma igreja. Você não precisa de uma religião. Se você espera que a sua religião vai resolver o seu problema de culpa, você vai morrer culpado. Porque a religião não vai resolver isso. Aliás, como os irmãos sabem, eu sou muito crítico da religião. Eu afirmo que a religião tem o poder de gerar mais culpa. E todas as vezes que Jesus, no Novo Testamento, vai falar acerca do seu sacrifício, ele diz assim, tetelestai, que no grego quer dizer, está pago. Ou seja, é suficiente. Está pago. Não há necessidade de fazer mais nada. Você não precisa dar dízimo. Você não precisa estar na igreja todos os dias. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa mutilar o seu corpo.
Você não precisa se autoflagelar. Você não precisa sofrer. Você não precisa tornar-se um ermitão, um afastado ou um essênio nos dias atuais. Porque tudo já está pago. O Senhor já resolveu o seu problema. É como se você tivesse uma dívida impagável com um banco, por exemplo. E de repente você recebe a notícia de que alguém foi lá e pagou sua dívida. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer a maior festa. Que você não vai chegar para o banco, e no banco vai chegar para o gerente e vai dizer assim, mas vamos aí ver um meio de eu pagar essa dívida aí. A gente vai dizer, não, mas já está pago. Não, sim, mas eu quero resolver o problema, eu quero pagar. Meu filho, já está pago. Qual a parte da notícia aí que você não entendeu, quer que eu desenhe? Está pago. Está resolvido, não precisa de mais nada, porque não há nada que o homem possa fazer para resolver o seu problema diante de Deus, não há nada. Se você esperar que você venha fazer alguma coisa para resolver o problema, você, como diz um bom nordestino, está lascado, porque não há nada que você possa fazer, não há nada que os outros possam fazer. Sangue de Jesus derramado, ele foi o suficiente. E algumas pessoas, eu frequentemente ouço pessoas dizendo assim, e se apresentando como sendo indignos de estarem na presença do Senhor. E dizem até assim, pastor, eu vou me afastar. Mas por que você vai se afastar? Porque eu tenho questões na minha vida que precisam ser resolvidas. Meu irmão, já está pago. A dívida está paga. A sua culpa já foi remida, já foi expiada. Aí eu não vou à igreja, vou ficar um tempo afastado, porque eu estou indigno de estar ali. Querido, não faça isso, porque já está pago. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Quarta e última coisa que a gente não pode esquecer, é que Jesus assumiu diante de Deus a posição de ser o intercessor contínuo e exclusivo de cada um de nós. Verso 25, no finalzinho diz, pois vive sempre por interceder por eles. É Jesus quem intercede por nós, você não precisa de nenhuma outra mulher para isso. Porque é Jesus. A Bíblia diz que é Jesus quem intercede por nós diante de Deus. E esse hoje é o seu ministério. Porque se uma vez os nossos pecados agridem a Deus, Jesus diante do Pai, ele disse, olha Pai, esse aí já foi alcançado por mim. E aí o Pai diz para o filho, já foi alcançado por você? Foi alcançado. O meu sangue foi derramado por ele e ele aceitou esse sacrifício. Ele é nosso. E aí o Pai diz, então está tudo resolvido. Falando aqui uma maneira humana de nós compreendermos esse diálogo. Porque as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões, eles geram a ira divina. Então Jesus chega para o Pai e diz, olha Pai, acalme seu coração, tranquilize-se, porque esse já é nosso. E teve ali o seu momento de insanidade, mas ele já é nosso. Ele já foi alcançado. Porque o Senhor, o Pai, o Jesus, ele é um intercessor exclusivo e contínuo diante de Deus em favor de cada um de nós. Diz assim para a pessoa do seu lado, Jesus é o seu intercessor. Diga para ele agora. Você não precisa confessar as suas culpas a nenhum homem. É Jesus. Porque qualquer homem precisa se confessar tanto quanto você. E pelo fato dele ser homem, ele não tem a condição de fazer expiação, intercessão ou remissão do seu pecado em relação a Deus. Precisa-se de alguém que seja santo, irrepreensível, inculpável, puro e esteja acima e separado de todos os homens. Jesus, o nosso intercessor. Para concluir, eu quero destacar 4 coisas. Porque sabendo disso, desse problema
da nossa culpa, 4 coisas precisam ser apreendidas por nós. Primeiro, diante de tudo isso, a gente aprende que quando a gente cai, a gente não fica prostrado. Por causa do nosso sumo sacerdote, Jesus. A gente pode cair, mas a gente não fica prostrado na nossa miséria. Porque nós temos esse sumo sacerdote que faz intercessão entre nós e Deus. Que pagou todas as dívidas para nós. Então não temos a necessidade mais de estar caídos em nossa vida. Se por um lado, quando a gente cai, a gente não fica prostrado, por outro, quem está de pé, sabendo disso, não fica arrogante. Não fica arrogante por saber que ele não é o bonzão da história toda. O bonzão é quem fez a expiação. Porque cada um de nós, sem exceção, é tão miserável, espiritualmente falando, quanto o outro. Então, se eu estou de pé, eu não me torno arrogante, porque eu sei que eu posso cair a qualquer momento. E o próprio Jesus já havia dito isso. Cuidado, se você está de pé, vigie para que você não caia. Então eu começo a vigiar minha própria vida. E fico ali, como popularmente se diz, pianinho, na minha. Porque eu sei que a qualquer momento eu posso cair. Então, quando a gente cai, a gente não fica prostrado. Quem está de pé não fica arrogante. E terceiro, quando fraco, não se sente desamparado. Porque Jesus não nos abandona. Você pode cometer alguma insanidade na sua vida, mas Jesus vai estar sempre do seu lado. O seu familiar pode virar as costas. O seu amigo pode romper com você. Até o seu irmão em Cristo pode romper com você. Mas você tem que saber que a quem mais interessa, que é Jesus, ele jamais vira as costas para você. Você pode errar na sua vida, você pode estar se sentindo um lixo hoje, mas Jesus está aí, do seu lado, dizendo para você: meu filho, eu estou aqui do seu lado. Todo mundo pode ter lhe abandonado, mas eu estou aqui do seu lado. Então, quando a gente cai, a gente não fica prostrado. Quem está de pé não fica arrogante. Quando fraco, não se sente desamparado. E, por último, quando experimenta contradições pessoais, não desiste de si mesmo. Porque se eu sei que Jesus não desiste de mim, não há razão para eu não desistir de mim. Então eu me agiganto, eu não me entrego, eu não abandono a mim mesmo. Eu continuo, eu prossigo, eu entro no processo de Deus na minha vida, no tratar de Deus na minha vida. E aí eu compreendo, porque eu erro, mas eu fico de pé. Jesus está comigo, Ele me auxilia, Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me faz caminhar, Ele me aperfeiçoa, Ele não desiste de mim. Então eu não posso desistir de mim. Querido, você pode estar aqui hoje com algum sentimento ruim pelo fato de você ter cometido algum ato que você sabe que desagradou a Deus. Se sinta miserável no sentido desse sentimento de miserabilidade lhe levar a uma atitude de confissão e de arrependimento. Mas não se sinta como o pior de todos os homens. Porque na medida que você se sente o pior de todos, você tende a se autoflagelar. E se autoflagelando, você vai adoecendo. Quiçá até chegar um momento de abandonar a comunidade cristã, a igreja, Jesus, e etc, etc. Porque o homem, ele é assim, o homem é ambíguo, ele é contraditório. Você hoje pode sair daqui glorificando a Deus para que os 4 cantos da terra possam perceber isso. Não sei por que 4 cantos, já que a terra é redonda, né? Mas
glorificar a Deus de uma forma maravilhosa. Você pode sair cuspindo fogo, falando língua dos anjos, sair fazendo tudo o que você tem direito. E amanhã você experimentar o outro lado da moeda, a frieza, a apatia, o pecado, a transgressão. E amanhã, se isso acontecer, você vai precisar olhar para dentro de si mesmo e dizer: olha, Leandro, eu não vou desistir de você. Vamos juntos aí caminhar. Agora você pode estar hoje aqui com um sentimento adverso, se sentindo culpado, de repente agindo como Adão e Eva, buscando meios humanos para encobrir a sua culpa. Eu não sei qual é a sua folha de figueira hoje, eu não sei qual é o seu amuleto, eu não sei o que é hoje para você a folha de figueira, mas eu quero dizer que a folha de figueira é um problema. O que você precisa é que a sua culpa seja encoberta pela pele de um animal, de um cordeiro, de alguém que pudesse derramar o seu sangue. E a boa nova, isso já aconteceu. Tetelestai, está pago. Jesus pagou a sua dívida. Ele está agora diante de Deus, intercedendo a seu favor, dizendo ao Pai: esse aí já é meu, a dívida dele está paga. Agora para outro, Jesus pode estar dizendo: eu quero pagar a sua dívida, eu quero que você sinta que ela está paga, e que você se aproprie, e que você viva hoje na certeza, na convicção de que eu já fiz tudo por você. Amém, queridos? Fique de pé nesse instante. Queria que você fechasse os seus olhos nesta hora. Queria que você fechasse os seus olhos agora e estivesse nesse momento pensando em você, na sua própria relação com Jesus Cristo, porque o nome do nosso sacerdote é Jesus. E a relação que temos com Deus é baseada nesse vínculo, como Deus disse no texto: eu jurei e jamais me arrependerei. Essa é a base da aliança, Jesus. Se por um lado os nossos pecados nos separam de Deus, por outro, Jesus pagou o preço da nossa dívida para com Deus. O que se pretende agora é de nós nos apropriarmos disso. E é por isso que hoje eu quero fazer 2 desafios. E por isso eu primeiro pedi você para que estivesse nesse instante com os seus olhos fechados, pensando na sua vida, pensando na maneira com a qual você entrou aqui neste lugar, dominado, surpreendido pela culpa, que tem sido implacável na sua consciência e que lhe tem atormentado de uma maneira absolutamente e aparentemente insolúvel. Mas você precisa saber hoje que não há ações humanas que podem aplacar a ira divina em relação à nossa culpa. Somente através de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz, é que a nossa culpa diante de Deus pode ser expiada. Portanto, os 2 desafios que eu quero fazer nesta hora: primeiramente a você que ainda não pensou na perspectiva da aliança de Deus para com a humanidade, com o propósito de remir-nos ou resolver a culpa gerada pelo pecado. E você entende que as folhas de figueira, como no exemplo de Adão e Eva, são a sua religião,
são os seus sacrifícios, são as coisas que você faz para resolver o seu problema com Deus. E você aprendeu e apreendeu e aceita nesta noite que o único meio da sua culpa ser expiada foi através de Jesus, e isso Ele já fez por você. E agora você precisa, com o seu coração, confessar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, dizendo a Ele: Jesus, eu quero entregar a Ti o meu coração hoje, dominado pela culpa do pecado. E eu quero hoje me sentir absolvido pelo Senhor. Queremos dar nesse instante a oportunidade a você, meu querido amigo, que ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, de assim fazer nesta noite, e sinalizando aqui, erguendo apenas uma de suas mãos, só isso, só para a gente identificar, para que eu possa orar por você. Você não vai precisar fazer hoje, aqui, mais nada. Nós não queremos expor você a situação nenhuma, nem vamos fazer isso. Nós não vamos chamar você aqui à frente para colocar a mão na sua cabeça, para você ficar estribuchando aqui no chão. Nós não temos essa prática. O único desafio que nós fazemos hoje é que você, com esse simples sinal, erguendo a sua mão, esteja apontando, se manifestando, dizendo: eu quero sair hoje daqui com Jesus em minha vida, reconhecendo que Ele é o único que pode resolver o meu problema de pecado diante de Deus. Se você tem essa convicção hoje, e você recebe hoje, aceita hoje essa obra de Deus na sua vida, apenas com uma de suas mãos, você poderá erguer agora e logo em seguida baixar. Alguém nessa noite quer que Deus te abençoe? Pode baixar. Mais alguém nessa noite que quer, entendendo isso, quer fazer essa decisão? Olha, eu quero sair daqui com Jesus, sendo Ele o meu mediador diante de Deus, o meu intercessor. Eu conheço hoje que Ele é o meu Salvador e eu o quero como meu Salvador. Há mais alguém? Apenas levantando uma de suas mãos. Eu quero identificar para que eu possa estar orando por você. Há mais alguém? Sabemos que é um momento muito difícil. O braço pesa. Como que uma voz a gente ouvindo: olha, não dê ouvidos a essas coisas, porque não é bem assim não, viu? Mas o Espírito Santo de Deus ao mesmo tempo fala ao seu coração: filho, filha, essa é a melhor decisão que você pode tomar, e a única que vai resolver o seu problema diante de Deus. Sou eu, Jesus. Eu morri por você e quero que você saia daqui hoje comigo em seu coração. Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Deus te abençoe, querido. Agora eu quero um segundo desafio a você que já é crente em Cristo Jesus. Você que quer sair daqui hoje com um sentimento diferente. Talvez você tenha entrado aqui, meu irmão, com algum sentimento de culpa, alguma coisa que talvez você tenha feito, tenha praticado, e isso fica martelando na sua cabeça, lhe incomodando e roubando a sua paz. Que você ouviu na noite de hoje é que Jesus é um sacerdote diferente de qualquer outro que possa se interpor entre você e Deus. E o que Ele fez por você, sacrificando-se na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, é uma obra irrevogável, foi suficiente, está tudo pago, está tudo resolvido. E você pode estar aqui hoje sendo atormentado pela culpa, a paz que está ausente do seu coração. Você está sentindo isso porque diante do Pai, Jesus já disse para ele: Ele está perdoado. E você quer sair daqui hoje se apropriando do perdão de Deus, por qualquer que seja a coisa que você tenha feito. Quero convidar você também, meu irmão, a levantar uma de suas mãos, porque eu também quero estar orando por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar nesta hora.
Você pode se colocar de joelhos agora? Você não está se colocando de joelhos nessa hora diante do pastor. Porque não sou eu que fiz expiação por você, não sou eu o intercessor diante de Deus. Mas nesse momento, me unindo a você, eu também me coloco de joelhos diante do Pai, de Jesus, que também é o meu Salvador, suplicando a Ele as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Vamos orar então ao Pai. Pai bendito, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. E louvamos o teu nome, ó Pai, pelo fato do Senhor ter nos amado de uma maneira extraordinária e como ninguém nos amou, a ponto de seu Filho Jesus ter morrido na cruz do Calvário, tendo Ele o Cordeiro do Senhor, cujo sangue derramado aplacou a ira do Senhor. E agora nós vivemos nesta aliança com o Senhor, aliança eterna, aliança irrevogável, a obra do Senhor que foi suficiente para nós, e nós não precisamos de nenhum outro recurso, a não ser a apropriação da obra de Jesus por nós. Porque é somente Ele quem resolve o problema da culpa humana, e nós aceitamos isso. E é nesse sentido, Pai, que eu quero pedir ao Senhor, não como um sacerdote que intercede, mas como o pastor dessas vidas que aqui estão e que se manifestaram como sendo alguém que tem algo que precisa ser resolvido diante do Senhor através da apropriação do seu perdão, porque já foram perdoados, são filhos do Senhor, assim como qualquer um de nós, cujos momentos pontuais nos fazem sentir assim, pecadores, transgressores, culpados. E nesses momentos, por um lado, Satanás fala aos nossos ouvidos dizendo que nós somos miseráveis e fica atormentando a nossa consciência, fazendo-nos sentir cada vez mais culpados e por isso roubando a nossa paz. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor não gera culpa, porque o Senhor absolve. A tua palavra nos diz que o Senhor gera paz, e se há perturbação, a fonte de perturbação não é o Senhor, e se não é o Senhor, é Satanás. E a ele nós repreendemos nesse momento em nome de Jesus, que atua para roubar a paz, gerar culpa na vida daqueles que já são do Senhor, mas que por uma situação qualquer está vivendo como que se o Senhor tivesse virado as costas para eles. Mas Jesus está aqui ao seu lado, dizendo: filho, eu estou aqui, não se sinta assim, escravizado e atormentado, se aproprie do meu perdão, porque eu já te perdoei, há tanto tempo eu já te perdoei. Ó Pai amado, trate desses corações e dessas consciências atormentadas e liberte-os da culpa em nome de Jesus.